Vibe Mundial 95,7. A rádio que toca a sua vida. Vibe Mundial FM. Está no ar, pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é: conscientiza-te da existência de Deus. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas, este programa é para você. Muitas pessoas ignoram a existência de Deus e ignoram a existência das leis espirituais que regem a conduta humana. Ignorar significa não ter conhecimento. Entretanto, em nossa sociedade atual, não há como alguém dizer que nunca ouviu falar de Deus. Porém, é certo que a maior parte das pessoas não tem conhecimento de como as leis espirituais funcionam. Ignorar também significa não tomar conhecimento por indiferença ou por desprezo, isto é, por livre arbítrio, não se quer conhecer. Muitas pessoas ignoram a Deus e as leis espirituais por indiferença ou por desprezo. Muitas pessoas cometem livremente todos os erros e pecados que desejam por ignorar a Deus e por ignorar as leis espirituais que a tudo regem. Em consequência de seus erros e pecados, sofrem muitíssimo durante toda a sua vida, pois a justiça de Deus lhes aplica penalidades severas a todo instante. Mas, por ignorarem a Deus e por ignorarem a existência das leis espirituais vigentes, acreditam que o sofrimento que passam é algo natural da vida e não percebem que a justiça de Deus está lhes trazendo dor e sofrimento contínuos em decorrência de seus maus atos que transgridem as leis de Deus. Ou seja, ignorando a existência de Deus e ignorando a existência das leis espirituais que a tudo regem, imaginam que a vida se resume a momentos de alegria e a momentos de tristeza, ignorando a verdade que os momentos de tristeza, agonia e dor são decorrentes dos seus maus atos atuais ou antigos, visto que a lei de justiça de Deus obriga a que se sofra da mesma maneira que se fez outras pessoas sofrerem.
Porque, em verdade, se os momentos de dor e sofrimento fossem algo natural da vida, então teríamos de imaginar que Deus não seria bom, pois afinal teria feito uma vida com momentos de tristeza e dor, o que não é verdade, pois Deus, sendo perfeito e bom, jamais faria uma vida em que se tivesse de passar obrigatoriamente por momentos de sofrimento e dor. Assim, como Deus é perfeito e bom, toda tristeza, dor e sofrimento, por que se passa, provém obrigatoriamente da justiça que está sendo aplicada ao homem, que viola ou já violou anteriormente as leis justas de Deus e agora sente na própria pele a tristeza, dor e sofrimento que causou a outras pessoas. Os sofrimentos, os mais diversos que existem, vêm em decorrência de maus atos que se cometeu no passado ou que se está cometendo no presente, exceto em duas situações. A primeira situação de exceção ocorre caso se tenha optado livremente por passar por sofrimentos a fim de ajudar uma ou muitas pessoas, sendo este um caso de uma alma benfeitora que aceita sofrimentos deste mundo físico por livre arbítrio, pela compaixão que sente por outros seres e pelo seu desejo de estender a mão aos que estão abaixo, para que eles também possam chegar ao céu. A segunda situação de exceção ocorre nos casos de sofrimentos que são gerados pelas provas e tentações, que colocam os valores morais do indivíduo à prova. Assim, fora os casos de seres elevados que aceitam sofrer por compaixão para o benefício de seus semelhantes, e fora os casos das provas e tentações, todos os demais sofrimentos deste mundo físico não são outra coisa senão o pagamento pelos maus atos que se fez no passado ou que se continua fazendo no presente. Eu gostaria que tu percebesses que os erros e pecados que já se cometeu no passado ou os erros e pecados que se cometem diariamente são a causa do sofrimento atual ou do sofrimento futuro. Tu precisas tomar consciência desta verdade espiritual porque, se tu não parares de cometer erros e pecados, a justiça de Deus continuará caindo sobre ti e o teu sofrimento nunca cessará. Desde a mais pequena situação de dissabor até as maiores dores e sofrimentos, tudo provém da justiça de Deus que está sendo aplicada a ti. Percebas que os problemas, sofrimentos e agonias que muitos passam são decorrentes da justiça de Deus. Por exemplo, há pessoas que não conseguem emprego. Isto pode ser decorrente do péssimo trabalho que se realizou no passado quando se era empregado, porque enganava-se o patrão que se estava trabalhando, quando na verdade não se fazia nada, ou se trabalhava de maneira errada, propositalmente, prejudicando os clientes e a própria empresa, etc. Assim, quem está sem emprego e precisa se empregar, precisa fazer um exame de consciência e ser honesto consigo mesmo, verificando se foi um bom empregado em seus últimos empregos. Refletir se fazia um péssimo serviço de propósito. Refletir se fazia corpo mole. Refletir se maltratava clientes. Refletir se maltratava outros empregados, etc. E agora tomar a decisão de ser um bom empregado de verdade num novo emprego. Porque Deus não permitirá que um indivíduo relapso e mal intencionado venha a ser empregado de uma boa empresa
para prejudicar a ela e a seus bons clientes. Ou seja, é preciso abandonar a maldade e deixar de pecar. E, se ainda nunca trabalhastes e não consegues emprego, investiga o teu coração, pois se entregas currículos e fazes entrevistas de admissão, prometendo falsamente ser um ótimo empregado, mas interiormente pensas apenas em ser relapso e enganar o patrão, fingindo trabalhar, e ainda maltratar outros empregados e clientes, bem, Deus conhece o teu coração. E se tu pensas em enganar o teu futuro patrão, saibas que a Deus tu não consegues enganar, pois Deus conhece o que existe em teu coração. E assim, com o coração mal intencionado, tu não conseguirás emprego. E, se conseguir, sendo hipócrita e falso, não tardará para que teu patrão identifique tuas más intenções e te demita. E ainda que ele não perceba, a justiça de Deus cairá nas tuas costas, e da justiça de Deus tu não poderás escapar. Para quem tem boa vontade e é honesto, e pretende prestar um serviço de qualidade, Deus não permitirá que este ótimo trabalhador fique desempregado, mas Deus lhe colocará na boa empresa que precisa de bons empregados. Eu gostaria que tu percebesses que os erros e pecados que já se cometeu no passado, ou os erros e pecados que se cometem diariamente, são a causa do sofrimento atual ou do sofrimento futuro. Tu precisas tomar consciência desta verdade espiritual, porque se tu não parares de cometer erros e pecados, a justiça de Deus continuará caindo sobre ti, e o teu sofrimento nunca cessará. Desde a mais pequena situação de dissabor até as maiores dores e sofrimentos, tudo provém da justiça de Deus que está sendo aplicada a ti. Vamos analisar o comportamento de um gato perto de uma barraca de peixes na feira. Se o homem que vende peixes na feira se afastar muito de sua barraca, um gato que esteja de olho na situação certamente abocanhará um peixe e sairá dali correndo, evitando que o dono dos peixes o veja para não puni-lo. Perceba que o gato que pegou o peixe tinha consciência de que fez um ato errado, pois, se ele não visse nenhum erro no que fez, então ele pegaria um peixe diante do homem da barraca e comeria o peixe ali mesmo. Mas, se o gato foge e não quer ser visto para escapar da punição, é porque ele sabe que violou o direito do legítimo dono dos peixes e que assim ficou sujeito a uma penalidade pelo mau ato que cometeu. Ora, se um gato tem toda esta consciência e juízo acerca do certo e do errado, bem como acerca da penalidade decorrente do ato injusto que cometeu, então o ser humano, com suas capacidades mentais superiores às dos animais, o ser humano tem muito mais consciência e juízo acerca do certo e do errado, bem como acerca das penalidades que lhe são aplicáveis se cometer atos injustos. Desta forma, ainda que um indivíduo nunca tenha lido uma só página da Bíblia Sagrada e nem nunca tenha ouvido falar de Deus, ainda assim este indivíduo não pode dizer que não sabe o que é certo ou errado, porque todos sabem o que é justo ou injusto. Todos têm uma consciência que lhes adverte sobre o que é certo ou errado. Todos têm um juízo interior que lhes adverte sobre o que é justo ou injusto, visto que até mesmo os animais, guardadas as condições limitantes de suas capacidades mentais inferiores, até mesmo os animais
demonstram que têm consciência a respeito do justo e do injusto. Por tudo isso, porque o ser humano é dotado de capacidades mentais superiores, porque o ser humano tem consciência do justo e do injusto, a justiça de Deus é aplicada a todos indistintamente, mesmo que alguém nunca tenha ouvido falar de Deus nem lido a Bíblia Sagrada. Como o ser humano tem consciência do justo e do injusto, a justiça de Deus é aplicada a todos indistintamente, mesmo que desejem ignorar a existência de Deus por indiferença ou por desprezo. Como o ser humano tem consciência do justo e do injusto, a justiça de Deus é aplicada a todos indistintamente, mesmo que desejem ignorar as leis morais e as leis justas de Deus por indiferença ou por desprezo. O ser humano tem consciência do que é justo e do que é injusto, e por isso o ser humano está sujeito às leis morais, está sujeito às leis justas de Deus e está sujeito às penalidades aplicadas pela justiça inexorável do Senhor Deus Altíssimo. Na história do gato que contamos, o gato acredita que consegue escapar da punição pelo roubo do peixe, bastando para isso que não seja visto roubando o peixe e correndo o máximo que puder para se afastar daquele que poderia lhe aplicar a pena. E, até onde sabemos, nos parece que o gato e os animais não têm condições de refletirem, de meditarem e de tomarem a decisão de serem justos, visto que, até onde sabemos, as condições mentais inferiores dos animais os impedem desta elevação espiritual, de modo que vivem apenas impulsionados pelos instintos de sobrevivência e de reprodução. O ser humano, diferentemente dos animais, com suas capacidades mentais superiores, tem condições de tomar consciência da existência de Deus. O ser humano, com suas capacidades mentais superiores, tem condições de perceber que existe o justo e o injusto. O ser humano, com suas capacidades mentais superiores, tem condições de perceber que existe o bem e o mal. O ser humano, com suas capacidades mentais superiores, tem condições de perceber que existem as leis morais. O ser humano, com suas capacidades mentais superiores, tem condições de entender as leis morais. O ser humano, com suas capacidades mentais superiores, tem condições de entender as leis justas de Deus escritas na Bíblia Sagrada. O ser humano, com suas capacidades mentais superiores, mesmo sem ver a Deus, tem condições de perceber que Deus existe e de enxergar que Deus aplica a justiça a todos os atos que se pratica. Assim, eu gostaria que hoje tu parasses de viver com o pensamento errado de que Deus não existe. Eu gostaria que hoje tu parasses de viver com a visão errada de que as penalidades da justiça de Deus não são aplicadas aos injustos. Se tu percebes que Deus existe e se tu enxergas que as penalidades da justiça de Deus são aplicadas aos injustos, então, neste momento, admite a existência de Deus. Neste momento, admite a existência do justo e do injusto. Neste momento, admite a existência do bem e do mal.
neste momento, admite a existência das leis morais. Neste momento, admite a existência das leis justas de Deus. Neste momento, admite a existência das penalidades aplicadas por Deus. E, assim, firma-te na realidade que não podes mais negar, e passa agora a ver o mundo tal como ele realmente é, com Deus, o Criador de tudo, e nosso Pai, que a tudo comanda e dirige sem cessar, Deus que faz juízo e justiça sem cessar, Deus que deu a linda vida gratuitamente a todos, Deus que deseja que todos sejam felizes e tenham a vida eterna, Deus que deseja que nenhuma alma tenha de ser conduzida ao tormento eterno, Deus Pai celestial que ama a todos os seus filhos e quer que todos se salvem, e que para isso manda que se lhe obedeça às suas leis justas e bondosas, que estão escritas na Bíblia Sagrada, e que se ame ao seu próximo da mesma maneira que se ama a si mesmo, conforme nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que nos foi enviado por amor pelo Pai Celestial, para que lhe obedeçamos os seus mandamentos, sigamos as suas pisadas, tomemos Jesus Cristo como nosso exemplo de conduta e possamos assim conquistar a vida eterna. Veja o que diz a Bíblia Sagrada no Novo Testamento, no Evangelho de João 3, nos versículos 16 a 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Referências bibliográficas. Os trechos da Bíblia Sagrada que estudamos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site biblias.com.br/ACF online. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brena, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube Nilson Brena dentro de alguns dias. Assista a todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena e meus vídeos estão no meu Facebook, chamado Nilson Antônio Brena. Muito obrigado. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela.
E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vou encerrar o programa te deixando 3 lindas mensagens. Primeira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brena, muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus.